E aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o El, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série sobre Flexbox. E a gente vai utilizar o que a gente já viu em Flexbox para construir esse menu responsivo. Então a ideia é que a gente tenha um menu que ele se ajusta automaticamente de acordo com o tipo de tela que a gente está visualizando. Por exemplo, se a gente estiver visualizando em um celular, o menu vai ficar empilhado um em cima do outro. Se a gente visualizar através de um tablet, ele vai centralizar aqui no meio. E se a gente visualizar a página através de um computador ou mesmo de uma TV, ele vai ficar aqui alinhado à direita. E aí lá para o final do vídeo eu vou ensinar para vocês como colocar também essa imagem como plano de fundo e também colocar essa camada aqui que é um gradiente por cima da imagem. Então bacana galera, vamos partir agora para o código. A gente vai começar mesmo do zero. Primeiramente a gente vai criar aqui a marcação para a gente criar a nossa navegação. Então para isso a gente vai utilizar aqui o marcador que é o de header, que é um marcador apropriado para a gente criar as nossas listas de navegação. Dentro dele eu vou criar uma lista não ordenada e eu vou dar logo uma classe para facilitar a estilização. Eu vou dar aqui o nome da classe de navbar. E aí dentro dessa lista eu vou colocar os itens da lista, que vai ser os LIs, e esse LI vai ter uma classe de navItem. E aí eu vou querer 3 deles. E aí dentro de cada um desses itens da lista, a gente vai colocar um link. Então, a gente vai colocar um link, e esse link vai ter uma classe de navLink. Então aqui a gente pode apertar que ele já vai criar aqui a nossa marcação. E aí ele está pedindo aqui para a gente especificar para onde cada um desses links vai apontar. E como a gente não vai querer que aponte para lugar nenhum, a gente vai colocar aqui o jogo da velha. Então aqui o primeiro era o que mesmo? Então o primeiro é cardápio, avaliação e contato. Pronto galera, agora a gente vai aqui pedir para visualizar no navegador para a gente ver como é que está a nossa barra de navegação até agora. Pronto, então ficou bacana, né? Agora a gente vai começar a estilizar. E aí para isso eu já conectei aqui a nossa página com essa folha de estilo em branco. Na verdade não está tão em branco, né? Então aqui, para ficar mais bonito, eu já trouxe aqui uma fonte do Google Fonte e apliquei aqui ao corpo do documento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, galera, é estilizar a nossa barra de navegação. Como vocês podem perceber, toda vez que a gente cria um elemento, o navegador ele já aplica algum tipo de estilização. Por exemplo, aqui ele colocou essas bolinhas na frente dos itens, ele colocou aqui esse underline embaixo de cada link, e aí a gente vai primeiramente remover essa estilização que o navegador já coloca, e depois a gente vai colocar a nossa própria estilização. Então, primeiramente a gente vai pegar a barra de navegação, que a gente deu a classe de navbar. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar uma cor de fundo para ele, né? Background color. Colocar branco não, vamos colocar aquele vermelho que eu deixei salvo bem aqui. Tá bem aqui o vermelho. Então aqui a gente coloca o jogo da velha e mais esse código para ficar vermelho. E aí depois a gente vai tirar aqui essa estilização da lista. Então a gente vai colocar o list style e a gente vai tirar none. E aí galera, a gente vai tirar também essa margem, que é o espaço aqui fora da nossa lista. Então aqui é a margem 0 para ele topar. Ó. Topou, né? Pronto, galera. Agora a gente vai tirar também esse espaço aqui, que é o padding, que é o espaço interno dentro da lista. Então a gente vai colocar o padding aqui de 0. Pronto, ele topou. Então aqui já está bem próximo do que a gente quer que fique quando estiver sendo visualizado num celular. A gente vai dar somente um espaçamento aqui nesses links e dar uma estilizada para ficar mais bonito, né? Então aqui a gente vai agora pegar os links da navegação, que a gente deu a classe de navLink. A gente vai tirar essa decoração de texto, que é esse underline. Text decoration. E aí eu quero que vocês prestem atenção que esses links aqui, por padrão, eles não vão de um lado para o outro. A extensão dele vai só até onde tiver conteúdo. E aí se a gente botar aqui uma cor de fundo, vocês podem perceber isso. Então aqui é BG, colocar preto aqui, ó. Aí eles não vão de um lado até no outro, ele só vai até onde tiver texto. Parou o texto, ele acaba também, né? E a gente vai colocar para ele ficar de um lado para o outro. E a gente vai fazer isso através da propriedade Display Block.
Então, display block. Aí a gente vai modificar também a cor do texto aqui, colocar branco, FFF. Vamos colocar aqui o tamanho da fonte também, vou colocar 1.5 RAM. E vamos colocar também um espaçamento entre um e outro. A gente vai colocar aqui um pad de mais ou menos 10 pixels. Pad de 10. Eu acho que ficou muito aqui, vou colocar 1.2 somente. Pronto, ficou melhor. Então aqui, galera, já está mais ou menos do jeito que a gente quer. Ó. Então, quando tiver em um celular, a gente quer que fique mais ou menos desse jeito mesmo. A gente vai colocar agora um efeitozinho aqui para quando a gente passar o mouse em cima aqui desses links, ele mudar de cor o fundo, né? Então aqui a gente vai pegar a mesma classe NavLink e utilizar uma pseudoclasse que é o Hover. E aí a gente vai simplesmente pegar a cor de fundo aqui e colocar esse vermelho escuro. Então, Dark Red. Então aqui, quando eu passar o mouse aqui, ele vai ficar com essa cor de vermelho escuro. Só que eu não quero que ele fique assim instantaneamente, eu quero que ele faça uma transição de uma cor para outra. E aí para isso a gente vai ter que habilitar aqui a propriedade Transition. Então, Transition, vou colocar de 1 segundo, vou colocar linear. E aí vou colocar aqui, por exemplo, só em todas as propriedades. Então aqui, ó, quando a gente passa, ele faz uma transição suave de uma cor para outra. Eu vou até colocar aqui menos tempo, vou colocar 0.6 segundos para ser mais rápido. Então aqui é bem mais rápido. E aqui a gente pode até tirar essa cor que a gente tinha dado aqui de preto e vamos deixar ele mesmo daquela cor vermelha. Então ele está vermelho, quando a gente passa o mouse ele fica um pouco mais forte. Então aqui para celular a gente quer que ele fique mesmo empilhado um em cima do outro. Agora quando a tela for maior um pouco, assim mais ou menos 700 pixels, que é do tamanho de um tablet por aí, a gente vai querer que esse menu ele fique aqui organizado no centro da tela e um ao lado do outro, ao invés de um em cima do outro. E para isso a gente vai utilizar um recurso muito bacana que permite a gente detectar em qual dispositivo é que a página está sendo visualizada, que é o Media Query. Então aqui a sintaxe é o seguinte, a gente vai utilizar a palavra reservada mídia, a gente vai perguntar se está sendo visualizada numa tela e também a gente vai checar se a largura mínima é de pelo menos 700 pixels, que seria a largura aí de um tablet, né? Então a gente vai utilizar a largura mínima, né? A gente vai checar se é pelo menos 700 pixels. Se for, a gente vai pegar essa nossa barra de navegação que está com a classe Navbar e a gente vai tornar ela em um display flex. Assim esses itens aqui vão ficar um ao lado do outro, ao invés de um em cima do outro. Então aqui a gente vai pegar a Navbar, vai dar o display dela de flex. E pronto, tá vendo aí, ó? Então aqui, ó, quando está numa tela menor de que 700, ele fica um em cima do outro. Quando tiver numa tela maior, de 700 para lá, ele vai ficar um ao lado do outro. Só que a gente quer que faça esse alinhamento aqui no centro. E aí para isso a gente vai aprender uma outra propriedade. No caso, quando a gente está trabalhando com o Flexbox, a gente tem dois eixos. Por padrão, ele já vem nesse eixo aqui horizontal, quando a gente dá o display de flex. Aí no caso ele tem esse eixo aqui que é na horizontal, que é o eixo principal, e tem o eixo cruzado, que seria aqui no vertical. Então a gente tem a propriedade Justify Content para alinhar os itens no eixo principal, e a gente tem o Align Items para centralizar ele aqui no eixo cruzado. Então aqui, ó, quando eu utilizar essa propriedade Justify Content, ele já vem com esse Flex Start, ou seja, os itens vêm alinhados aqui no início. A gente pode colocar no início, a gente pode colocar também no fim, Flex End, ele vai ficar lá do outro lado. A gente pode colocar no meio, que é o Flex Center. E tem duas propriedades aqui, galera, que é muito bacana, que é para a gente colocar ele no meio e os espaços ele pode ficar entre os elementos ou pode ficar ao redor dos elementos. Então aqui se eu colocar Space Between, ele vai ficar com espaço entre os elementos, tá vendo aí, ó?
Se a gente colocar no Space Around, ele vai ficar com espaço ao redor dos elementos. Então, Space Around. Tá vendo aí que ele fica com espaço aqui ao redor dos elementos. Então aqui, galera, a gente já fez aqui uma checagem para verificar quando ele está sendo visualizado no tablet, e aí a organização dele vai ser centralizado com espaço entre os elementos. E agora a gente vai definir o layout para quando a página estiver sendo visualizada a partir de um computador ou TV. Então a gente vai fazer o processo bem semelhante. A gente vai utilizar o Media Query, vai perguntar se é numa tela, e a gente vai checar se a largura mínima é de pelo menos 1000 pixels. Então, min width, vamos verificar aqui se é 1000 pixels. Se for, eu quero fazer semelhante, eu quero pegar a barra de navegação, a gente vai dizer que o display dele continua sendo flex, que é no caso de 700 pixels para cima, só que esse alinhamento, ao invés de ser espaçamento ao redor dos itens, eu quero que ele fique organizado aqui no final, que seria aquele flex end. Então, justify content e colocar flex end. Então aqui vocês podem verificar que ele já jogou os itens aqui lá para o final da lista. E aí, para ele não ficar aqui coladinho do lado direito, a gente pode dar aqui um pad do lado direito da nossa lista. Então aqui a gente pode colocar o PR, que é o padding right. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 30 pixels. Então aqui tá bacana, galera. Quando tá no celular, ele tá assim um em cima do outro. Quando tá no tablet, ele tá no meio. E quando tá em um computador, ele tá lá centralizado lá pro lado direito. E agora, galera, a gente vai fazer o seguinte: quando a navegação estiver sendo em tablet, a gente vai pedir para esses itens da lista aqui, ele crescer. E assim vão ficar tudo topado um no outro. Então aqui a gente vai pegar a classe aqui, Nav Item. E a gente vai pegar o Flex Grow dele e colocar um 1. E assim ele vai crescer, ó, tá vendo? Só que se a gente fizer isso aqui, quando chegar na tela grande, ele não vai ficar mais alinhado, porque cada item cresceu. E aí a gente vai tirar esse crescimento dos itens aqui quando tiver na visualização a partir do computador. Então aqui, quando tiver no computador, a gente vai pegar essa mesma classe que é o Nav Item e vai tirar o crescimento. Então, Flex Grow, a gente vai botar para 0. Aí agora sim, ó, para celular ele está desse jeito, né, empilhado um em cima do outro. Quando tiver em tablet, ele vai ficar um ao lado do outro com os itens grandes. E quando tiver aqui em computador, ele vai ficar centralizado aqui do lado direito. E aí, para deixar aqui mais bonito, galera, a gente vai fazer agora, colocar aquele plano de fundo aqui, que no caso é um gradiente e mais a imagem. E aí a gente poderia colocar diretamente no corpo do documento, mas eu vou criar aqui um elemento só para servir de fundo, né? Então vou criar aqui, vou chamar ele aqui de wrapper. Pronto, galera, agora é o seguinte, para a gente utilizar esse elemento com a classe wrapper, a gente precisa dar uma largura e uma altura para ele. Então, a largura vai ser de 100% e a altura vai ser a altura da tela do nosso dispositivo. Então, aqui eu vou pegar a classe de wrapper. Aí eu vou dar uma largura de 100%. Eu vou colocar aqui a altura mínima de 100 VH, para ser a altura do nosso dispositivo. E aí, para a gente testar aqui, vou colocar aqui uma cor de azul, só para ver se está funcionando. Então funcionou, né? Ele ficou até com um scrollzinho aqui, bacana. Então aqui, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar um gradiente. Então a gente vai acessar a propriedade background. E a gente vai utilizar um gradiente linear. E aqui a gente pode passar quantas cores a gente quiser. Por exemplo, eu posso utilizar aqui esse purple e mais um azul, por exemplo. E aí ele vai aplicar esse gradiente de cima para baixo. Só que a gente pode alterar também a direção que está sendo aplicado esse gradiente. Por exemplo, eu posso colocar aqui
da direita para a esquerda. Então eu posso colocar aqui para, né? E aí eu quero colocar para a direita. Então vocês podem ver aqui que ele está aplicando da direita. Só que a gente não vai querer utilizar essas cores sólidas. A gente vai utilizar aí uma cor que tem um alfa. Ou seja, a gente vai colocar um preto quase transparente e lá para o final a gente vai colocar um preto mais opaco. E aí para isso a gente pode utilizar aqui a função RGBA e a gente vai passar aqui a cor preta, que seria 000. E aí a opacidade eu quero mais ou menos 0.3. Então começa em 0.3. E aí ele vai finalizar num alfa de preto também com mais ou menos 0.8, 0.7. Então RGBA, 000. E o alfa aqui vai ser mais ou menos 0.8. Então vocês verem aqui ó, que ele começa clarinho aqui e ele vai escurecendo aqui mais para esse lado da tela. Eu vou colocar de novo aqui mais ou menos para ele começar daqui e ir lá para esse canto inferior direito. Então eu posso colocar aqui, ó, to. Aí eu quero que ele coloque para baixo e mais especificamente para o canto direito. Então aqui ele está claro aqui e ele vai escurecendo para cá. Então aqui, galera, depois que a gente passa o gradiente, a gente pode passar também o endereço da imagem que a gente quer utilizar como fundo. No caso aqui a gente vai chamar o método URL, a gente vai passar o endereço da nossa imagem, que é sushi.png. E aqui a gente vai pegar o seguinte, a gente vai dizer que ela vai começar na posição 00, vai querer que ela cubra todo o nosso container, né? E a gente vai pedir também que ela não se repita, então no repeat. Pronto, galera, e aí está nosso menu, ele está totalmente responsivo. E aí para a gente testar, a gente pode ir aqui na propriedade, e aqui a gente vai visualizar quando ele estiver no celular, que ele vai ficar com essa navegação aqui em pilha. Quando ele estiver mais ou menos aqui em tablet, ele vai ficar com essa navegação um lado do outro. E quando ele estiver em dispositivos maiores, que aparece o nome aqui, o desktop, ele vai ficar aqui alinhado no lado direito. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!